Os fundos imobiliários se valorizaram muito em 2025, então o risco agora é um pouco diferente, não é ficar de fora desse mercado, e sim fazer compras erradas. Muita gente olha o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e pensa, nossa, cheguei tarde ou agora já não existem mais boas oportunidades. Mas a boa notícia é, quando você olha fundo a fundo, existem muitas distorções, e ainda existe FIIs negociando com desconto e com gatilhos claros para valorizar nos próximos meses. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 fundos imobiliários que fazem sentido agora, mas não porque eles são modinha, e sim porque o risco está claro em cada um desses fundos, existem assimetrias e o ciclo começa a jogar a favor. Lembrando que nada do que eu vou comentar aqui é uma recomendação de investimento, mas pode servir sim para você aprimorar os seus estudos e análises. Então já se inscreve no canal e deixa seu like aqui nesse vídeo. E eu vou começar esse vídeo justamente com um fundo que representa muito bem essa ideia de assimetria e oportunidade favorável para o investidor. Esse fundo é o SNFF, Suno Fundo de Fundos. Quando você compra um fundo de fundos, você está terceirizando a gestão do seu portfólio de FIIs para profissionais, então você precisa acreditar muito nesses profissionais ou confiar no trabalho deles. Existem vários bons fundos de fundos, mas esse em especial tem gatilhos no curto prazo de valorização. Ele negocia abaixo do valor patrimonial. No momento que eu gravo esse vídeo, ele está negociando a 0,89, então tem um desconto de 11% em relação à sua cota, mas ele tem uma aprovação em assembleia que pode destravar e fazer com que esse fundo chegue muito rápido ao seu valor patrimonial. Recentemente foi aprovado a incorporação do SNFF no SNME, que é um fundo multiestratégia que, além de comprar fundos imobiliários, também pode ter exposição direta a imóveis e a dívidas, ou seja, ele pode ter CRIs no seu portfólio. E é a mesma gestora, a Suno, que faz toda a estratégia do SNME também. Mas olha só que curioso, a diferença do SNFF, o SNME negocia no seu valor patrimonial. Como nós podemos ver aqui, o seu valor patrimonial está 1,01, ou seja, 1% de ágio, a 9,61 a cota. O SNFF vai ser incorporado no seu valor patrimonial no SNME. A gente está falando que ele vai ser incorporado nos preços atuais a R$ 86,88, sendo que o fundo negocia a R$ 77,00, R$ 78,00. Uma diferença ou uma valorização implícita de quase R$ 10,00 por cota. Outra forma de ver é que você está levando o SNME 0,89, 0,88 do seu valor patrimonial. Nos preços de hoje, equivalente ao valor de R$ 8,55 por cota. Olhando aqui alguns indicadores do SNME, ele está distribuindo um dividendo na base dos 15,18%. Tem coisa não recorrente aqui, é importante que você saiba disso. Deveria normalizar em torno dos 10, 12%. Mas, quando nós olhamos os dividendos aqui do SNME ao longo do tempo, eles foram crescentes. A gestão fez sim um excelente trabalho. Então, outra vez, você está comprando SNFF e vai levar o SNME com desconto. Para mim, uma assimetria clara que deve destravar valor para o investidor. Me diz aí, essa sugestão aqui valeu seu like e inscrição no canal, hein? O segundo fundo da minha lista é o GGRC11. É um fundo de logística que cresceu muito no ano passado. Ele expandiu de maneira significativa o seu portfólio, inclusive também comprando outros portfólios de outros fundos imobiliários, fazendo essa incorporação desses ativos no seu fundo imobiliário. O fundo também se valorizou de maneira bem expressiva nos últimos meses, mas acredito que essa tendência deve continuar positiva. Quando nós olhamos, atualmente ele negocia aí na base dos R$10 e paga quase 12% de dividendos ao longo do ano. O seu valor patrimonial é 11,22, então a relação preço sobre o valor patrimonial 0,89. Para a tipologia de imóveis, imóveis de logística, esses grandes galpões logísticos que nós temos aí na margem das grandes rodovias e perto das grandes cidades, é sim um valor bem interessante comprar esse fundo com desconto. A gestão também já deixou clara nos seus últimos vídeos que ela tende a maturar esse portfólio agora e a reciclar, então a gente deve passar desse momento de expansão que foi 2025, para um momento de maturação e reciclagem do portfólio. Eles comentam também que estão sempre atentos a novas oportunidades, mas, de novo, o foco deles vai ser em maturar esse portfólio e fazer vendas que sejam estratégicas para o fundo. Dando uma olhada aqui no relatório gerencial, nós vemos que o fundo está bem diversificado. Ele tem aqui vários locatários, sendo que o mais representativo é a Renault, com 11%, seguido pela Ambev, também com 11%, Americanas, 10%, mas
tem uma diversificação muito interessante e isso é bem positivo para esse tipo de fundo. Você não fica na mão de apenas uma empresa ou um grupo empresarial. Podemos ver aqui a distribuição por região e por estado, aqui com destaque para São Paulo, Paraná e Minas Gerais, com mais de 20% cada um deles. O vencimento dos contratos dele também aqui, mais de 48% para 2030 e à frente, mas chama atenção aqui que a gestão vai ter um trabalho para fazer em 2026 e 2027, renovando esses contratos aqui, que representam aproximadamente 37% do seu portfólio, então tem muita coisa aí que pode trazer volatilidade para esse fundo, tanto para cima quanto para baixo, é verdade. E aqui outro ponto interessante é perceber que esse fundo também tem a oportunidade de aumentar seu aluguel. Ele está com seu preço por metro quadrado um pouco abaixo da média de mercado, que também pode ser uma simetria positiva na distribuição dos dividendos desse fundo, caso ele conseguir reajustar esses aluguéis, é claro. Para finalizar aqui o relatório, vocês podem ver que ele traz todo o detalhamento aí dos imóveis que ele é investido. Para mim, um fundo muito bom, muito defensivo e que vai compor minha carteira ao longo do tempo. Seguindo aqui para o terceiro fundo dessa lista, eu vou falar do TRXF11, que nasceu com um perfil muito de renda urbana, mas ele está migrando para um fundo híbrido ao longo do tempo. A exemplo do GGRC11, o TRXF também cresceu muito ao longo do ano passado e deve também passar por esse momento de reforma, maturação do seu portfólio. O que me chama e atrai muito para o TRXF11 é um comportamento que eu já observei ao longo das últimas emissões, é o fato de que eles compraram muitos imóveis por troca de cotas. Ao fazer isso, muitas das pessoas que aceitaram a negociação vão vender suas cotas no mercado secundário e pressionar a sua cotação, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Nós podemos observar o TRXF sendo negociado na base dos R$ 95, R$ 96 reais ao longo dos últimos dias, sendo que o seu valor patrimonial está acima dos R$ 100, ou seja, está nos dando a oportunidade de comprar esse portfólio de imóveis também com desconto. Outro ponto que pode explicar esse desconto ou essa insatisfação temporária do mercado é o fato de que o fundo ele abriu muito seu portfólio, colocou até shoppings para dentro, então muitas pessoas do mercado não gostaram dessa movimentação e resolveram vender. Eu particularmente vejo como uma oportunidade porque gosto bastante do trabalho que a gestão vem fazendo. Outro ponto que soma bastante na minha análise é o fato de que esse fundo possui excelentes terrenos. Ele tem construções nesses terrenos, mas também a possibilidade de expansão da área construída. Ou seja, ele consegue ter benefícios sem ter que comprar novas áreas, expandindo a área construída. Eu acredito que isso não está sendo considerado quando as pessoas analisam esse fundo aqui, até porque é um valor que a gente vai colher lá no longo prazo. Mas isso torna esse fundo ainda mais atraente quando eu faço uma análise um pouco mais profunda. A tipologia dos imóveis que ele tem permite também essa constante reciclagem de compra e venda e troca até dos seus imóveis. Então, ao longo do tempo, a gestora gerou muito valor para o cotista e, de novo, todos esses pontos reforçam o meu viés positivo para esse fundo imobiliário. Dando uma olhada aqui no relatório gerencial, nós podemos ver aqui o perfil dos imóveis. Então, a maior parte do fundo imobiliário está concentrada em varejo e renda urbana, que são esses imóveis que ficam no meio das cidades. Tem um pouco de laje corporativa, tem hospital, que é o Albert Einstein, e tem também shoppings. Aqui também observa-se uma boa diversificação de inquilinos, então a maior concentração estando aí no Açaí, no Grupo Mateus, em torno de 30%. E a gente sabe que sempre existe demanda por mercados atacadistas, então não me preocupe em nada. E mais abaixo nós podemos ver aqui todos os imóveis do portfólio do fundo imobiliário. De novo, eu tenho um viés muito positivo para esse fundo imobiliário e por isso ele não poderia fazer falta dessa lista. O quarto fundo imobiliário é o XPML11, XP Malls. Para mim, esse aqui é um dos melhores fundos imobiliários de shopping e o melhor fundo da XP. A diferença dos demais fundos dessa lista, ele já está negociando no seu valor justo, quando nós olhamos aqui 1,01 do seu valor patrimonial, também com uma valorização muito expressiva nos últimos 12 meses de 23%, mas ainda assim representa uma bela oportunidade. Ele tem um excelente portfólio, muito diversificado, como nós vamos ver aqui no relatório gerencial do próprio fundo. Ele também traz aqui um guidance, ele deve manter a distribuição ao longo de todo o primeiro semestre entre 86 centavos e 92, mantendo esse patamar de aproximadamente 10% de dividendos ao ano. E além disso, ele tem bons gatilhos. Ele fez a venda de uma parte bem importante do seu portfólio para a Risa, e isso pode destravar um valor bem significativo por cota. E também, a exemplo dos demais, no relatório gerencial nós podemos observar aqui todos os shoppings que ele tem em investimento. Então,
Destaque aqui Cidade Jardim, Shopping Cidade de São Paulo, enfim, vários shoppings muito bons, muito maturados e valorizados pelo mercado. É um fundo imobiliário muito interessante e na tipologia de FIIs de shoppings, o meu preferido. E para fechar essa lista, eu vou trazer aqui uma tese um pouco diferente, que é o PVBI11, que é um fundo de lajes corporativas, também conhecido como de escritórios. E de cara, uma das coisas que mais chama atenção é o baixo dividendo desse fundo. Nós podemos observar que ao longo dos últimos 12 meses ele pagou aproximadamente 7% de dividendos. O fundo está sendo negociado atualmente aos R$ 81,80, sendo que o seu valor patrimonial, ou seja, o valor dos imóveis dele, está estabelecido em R$ 107, ou seja, uma relação preço sobre valor patrimonial de 0,76. É um fundo que está descontado, porém, por outro lado, paga poucos dividendos. Mas nós temos a explicação para isso. Por se tratar de um fundo dessa tipologia, ele sofreu muito desde a pandemia. Muitas empresas aderiram ao home office lá em 2020, 2021, 2022, e a recuperação desse mercado está acontecendo de forma gradual. A PVBI11, ao meu entender, tem uma estratégia muito assertiva de não alugar ou não fazer alocação por qualquer preço. Eles entendem a qualidade do portfólio deles, que por falar é extremamente elevada, e não aceitaram boa parte das negociações que estavam sendo feitas abaixo desse valor justo. Sendo assim, eles estão sim com uma vacância bem interessante, com contratos para vencer no curto e médio prazo, e caso o mercado continuar nessa tendência de retomada, esses aluguéis devem ser reajustados positivamente, impactando tanto a percepção do mercado em relação a esse fundo imobiliário, quanto os dividendos. As duas coisas caminham de maneira muito alinhada. No relatório a gente pode observar isso. Ao longo dos últimos 12 meses, a distribuição das cotas caiu de 55 centavos para os 45 centavos atuais, também reduzindo o dividend yield. E aqui é aquele ponto que eu comentei, as revisionais dos contratos que estão em aberto. Nós temos coisas lá de 2023, 2024, 2025 e agora 2026, ou seja, tudo isso aqui está em análise e está em revisão pelo fundo imobiliário. Eu espero um impacto bem positivo nesses novos contratos também. Principalmente por isso aqui, quando nós olhamos os ativos dessa carteira, são poucos ativos, 7 no total. Nós temos todos os ativos de excelente qualidade, olhando aqui a boa parte deles AAA, e aliado a isso, por um lado nós temos esses excelentes prédios, por outro lado nós temos essa vacância aqui, que atualmente está na faixa dos 16,5% do total do portfólio. A própria gestora já traz uma análise aqui do upside de receita imobiliária por cota, dos atuais 0,51, que é o que o fundo está gerando, com 12 centavos incrementais dessa vacância, somados a 0,7 centavos que já estão em contrato e hoje estão em carência, chegando na receita potencial de 70 centavos por cota, melhorando de maneira significativa o dividend yield desse fundo imobiliário. Importante mencionar também que boa parte das lajes que compõem esse portfólio estão localizadas na Faria Lima ou regiões muito próximas, que também é a área que normalmente é a primeira a endereçar esses problemas de vacância quando acontecem. A procura está muito aquecida, segundo a gestão, e eu acredito sim na retomada desse fundo imobiliário. Sendo assim, ninguém melhor do que ele para fechar essa lista. Depois da alta de 2025, investir e encontrar boas oportunidades ficou um pouco mais difícil. Mas a exemplo dessa lista aqui, existem sim excelentes oportunidades. Os 5 fundos imobiliários que eu trouxe aqui são os fundos que eu estou investindo e compõem uma carteira de uma maneira muito interessante. Eles têm perfis e papéis diferentes dentro da carteira. Alguns mais para renda, alguns mais com upside potencial a longo prazo e alguns até com gatilhos claros no curto prazo de valorização. Você precisa analisar o que faz mais sentido para sua carteira no momento atual. E eu fiz um vídeo recentemente explicando o porquê de eu acreditar que esse próximo ciclo pode ser muito interessante para os fundos imobiliários. A gente está chegando muito próximo da primeira queda da taxa de juros e isso deve beneficiar a renda variável de maneira geral. Eu também vou deixar aqui em cima o link da melhor ação para 2026 seguindo os meus critérios. Clica aqui para assistir. Não esquece de comentar aqui embaixo se essa lista fez sentido para você ou tem algum fundo aqui que você discorda. Todos os comentários são muito bem-vindos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Você vai dar uma baita de uma força. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.